Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Sucesso na Jornada, Conversas que Inspiram. Eu sou Ítalo Fogaça e a cada episódio traremos convidados para compartilhar suas histórias, seus desafios, seus fracassos e também suas vitórias. Hoje nós temos a imensa satisfação de receber Alisson Luca. Ele é fundador da Tesba Transportes, uma transportadora de grande sucesso, referência no seu setor, no seu ramo, e ele vai contar para nós um pouco dessa trajetória de um negócio que ele começou literalmente do zero e transformou aí numa empresa de grande relevância no setor e de grande sucesso. Alisson, seja muito bem-vindo. É com grande satisfação que eu estou aqui hoje, né, participando desse podcast e espero que eu possa contribuir aí com o teu objetivo, né, de, de mostrar qual foi o sucesso da Tesba, né, nesse período. E estamos aí para responder as perguntas e contar um pouco da nossa história. Tá certo. Alisson, então, pegando o início ali da trajetória da Tesba, eu sei que tu começou em Tijucas, em seguida tu veio para Tubarão. O que que te trouxe, fez tu vir para Tubarão? E conta um pouco dessa trajetória aí, porque até onde eu sei, tu realmente começou um negócio literalmente do zero, né? Eu Foi. sei um pouco da tua história, que tu chegou aqui no Escort Hobby, vamos falar assim, com uma mão na frente e outra atrás, e te tornasse o empresário de sucesso que tu é, à frente de uma empresa de grande sucesso. Conta então, como é que foi esse início? Eu também sei que parece que tu começou trabalhando, não sei se foi com o Janga ou com outra transportadora, que foi teu início lá atrás. Conta aí um pouco dessa trajetória. Tu é natural de Tijucas mesmo? Não, Ítalo, eu sou natural de São Miguel do Oeste, tá? Uhum, Morei lá até os meus 18 anos. E resolvi vir estudar para o litoral, né? Porque uhum. lá o estudo não contemplava, né, tantas faculdades. E, e daí conversei com um tio meu, né, para vir morar na casa dele em Canelinha, cidade. Então eu me mudei para Canelinha e fiz a faculdade em Itajaí, faculdade de jornalismo, né? E até então eu não conhecia nada de caminhão, não sabia nem o que era caminhão. E só que o meu tio, ele tinha uma transportadora. E daí eu estudava à noite e durante o dia eu ajudava ele na transportadora, né? Daí comecei lá bem do início, na época da máquina. Ainda existia o telegrama, daí foi bem na época que começou a ser utilizado o fax, tá? Mas a máquina da datilografia ali era o que a gente usava, né? Para fazer a documentação. Telefone celular também não tinha, né? Então foi ali que eu aprendi, né? Foi ali que aprendi com o meu tio, né? Foi ali que eu comecei a saber o que era um caminhão, a Teu co- tio tinha transportadora? tinha a transportadora. Saber o que era o caminhão, saber o que eram os motoristas, né? Daí, com o passar do tempo, eu vi que eu comecei a me dar bem com isso, né? E na faculdade que eu fazia jornalismo, eu não tava me integrando muito bem. E descobri que o transporte seria o que eu queria da vida, né? Então, parei com a faculdade e resolvi montar uma empresa para mim. Só que daí eu saí do meu tio, fui morar em Tijucas e montei uma empresa com um sócio, que eu também não tinha nada, né? Tinha uma bicicleta. E a bicicleta ainda eu ganhei na rifa. Tá certo. Tá. Então, montei essa empresa em Tijucas com esse sócio meu. E também, você falou o nome do Janga, também eu trabalhei com o Janga, né, prestava um atendimento para o Janga, lá em Tijucas, que eles não tinham filial lá para as cargas lá da região. E fiquei nessa sociedade por um ano, né? E só que a sociedade não deu mais certo, né? O meu sócio lá, a gente teve uma desavença. E por incrível que pareça, uma jogada política lá dele, a Porto Belo nos cortou. Eu e ele. Então eu fiquei sem chão. Eu tinha acabado de abrir a empresa, estava com um ano. E tinha acabado de casar também. O principal cliente era Porto Belo. Era Porto Belo. Eu trabalhava só com a Porto Belo. Só Porto Belo. Uhum. E daí eu liguei para alguns clientes e eles, não, então você vai lá para o sul, né? Que a gente trabalha com Itagrês, com Portinari, com Eliane, Ceusa, Em Cocesa, na época? em Cossesa, né? Que era do grupo da Portinari. Daí eu
pensei, não sabia ali se ia ou não. Minha esposa recém, ela tinha saído do emprego para trabalhar conosco também. Mas eu disse, não, vamos para o sul. Daí pegamos um carro, daí a minha ideia era Criciúma, né? Daí cheguei em Tubarão, daí eu disse, pá, mas tá longe, já andamos um monte, né? Naquela época a BR-101 não era duplicada, né? Aham, Vindo com o Escort, como você falou. Daí eu disse, não, acho que é por aqui mesmo que nós vamos ficar, não vamos até Criciúma. aham. E daí conversei com alguns amigos meus que eu tinha aqui, que eram do ramo do transporte. E também estrategicamente eu acho que Tubarão é uma cidade que ela está mais bem localizada do que Criciúma para isso. Por quê? Uhum. Porque como a gente atende o Nordeste, então todos os caminhões que carregam em Criciúma ou no Sul, eles têm que passar por Tubarão, né? E naquela época a gente não tinha nada eletronicamente, era Uhum. tudo manualmente, né? Então era um ponto de referência para os motoristas passarem, a gente entregar cheque para eles, entregar documentação, até o seguro de carga na época você tinha que bater ali uma folha ali que dizia que a carga estava segurada. Então a gente resolveu ficar em Tubarão. Aí começamos, viemos para Tubarão, alugamos uma casa, viemos com o Escort, mais um caminhão de mudança. Dia 28 de agosto de 1998. Foi o dia que a gente fez a mudança. Eu lembro muito bem desse dia. E daí começamos, né? Nessa empresa. Só eu e minha esposa. Ela sempre do meu lado, sempre me apoiando. Daí nessa casa que a gente morava, a gente morava na casa e na sala da frente era o escritório. Só que era no centro da cidade. Então na hora de eu liberar os caminhões, eu vinha até no posto Presidente, normalmente. Trazia a máquina de datilografia dentro do carro, pegava as notas ali no posto e fazia toda a documentação para os motoristas viajarem. Às vezes até a gente tinha que baldear umas cargas ali. Eu subia para os caminhões, ajudava, No lombo. no lombo, mas não tinha medo de nada, né? Então, daí foi assim, primeiro mês lá, daí comecei o contato com os representantes, né, dessas cerâmicas, com os clientes, daí fui conhecendo. Então, no primeiro mês eu lembro que a gente carregou 25 carretas. Daí eu olhei para minha esposa, a Luciane, né, que você conhece ela. Sim, um abraço para Lúcia. E olha só, 25 carretas por mês a gente vai ganhar só pro sal da sopa. Economiza aí porque Porque, na verdade, tu não tinha os caminhões na época, né? não, era Tu, tudo tu, tu terceirizado. fazia o terceirizado e ganhava uma pequena fração ali Sim, você das cargas. ganhava, era terceirizado, então você, claro, tirava os custos da empresa, né, seguro, né, Uhum, os impostos, seguro, toda despesa operacional, né, que era pequena, porque era só eu e ela, né, não tinha uhum. funcionário, não tinha nada. E no segundo mês a gente conseguiu carregar 40 carretas. Aí eu já falei, opa, aqui já dá para começar a fazer uma reserva aí para a gente começar a aumentar o volume. E claro que no início ali, no primeiro mês, a gente também não tinha dinheiro para bancar as cargas, Uhum. né? Porque hoje, na época já era assim, hoje está até pior. Você carregava um caminhão, daí você dava um prazo para o cliente, 30, 60 dias, mas para o motorista você tinha que pagar 70% à vista e 30% quando ele entregava. E para o Nordeste o frete é alto, né? Uhum. Então tu precisava de bastante dinheiro para bancar. Daí eu consegui um dinheiro emprestado, né? Com alguns amigos ali, motoristas mesmo. Uhum. E a gente pagava o juro para eles. Então a gente ficou ali uns 3 ou 4 meses com esse trabalhando e fazendo caixa para andar sozinho, né? Então foi assim. Daí foi todo mês foi aumentando, 40 cargas, no outro mês 60, no outro mês 100, né? Daí o volume foi crescendo e a gente já colocou mais uma pessoa para ajudar. Ahn, e daí passou, acho que 1 ano e meio, 2, a gente se mudou, a gente estava numa casa, fomos para outra casa. E daí eu trouxe meu cunhado para trabalhar comigo, que é o Fernando, que está até hoje comigo, né? Então, nesse momento eu acho que a empresa deu mais um salto, né? E foi quando a gente comprou o primeiro caminhão. Então, o primeiro caminhão eu não tenho exatamente a data que a gente comprou aí, mas deve ter sido aí no ano de 2001, alguma coisa assim. Uns 3 a 4 anos depois que tu começou aqui. Exatamente. Então, na compra ali do primeiro caminhão, eu lembro muito bem que eu fui lá no Heraldo, meu amigo,
E ele não me conhecia, né? Daí eu tinha uma fama já de Tijuca, aqui em Tubarão, né? Assim, o cara veio de Tijucas e só veio com a mão na frente e a outra atrás, veio do escorte e já Tá tá, aventurando. tá aventurando, né? Então o pessoal tinha medo, às vezes, de carregar comigo por causa disso, né? Mas graças a Deus a gente sempre pagou em dia, tudo certinho. E daí nesse primeiro caminhão eu lembro que o Heraldo falou, esse vai ser o primeiro de muitos. Daí eu falei, não, com certeza. Um abraço pro Heraldo aí, tá devendo uma visita aqui. Daí fui pro banco para financiar, o gerente do banco também, mesma coisa. Tomara que esse seja o primeiro de muitos. Aham. Então foi assim. Daí entrou esse primeiro caminhão, daí a gente já estava com o Fernando trabalhando, então quem tocava a empresa era eu, o Fernando e a Luciane. Daí foi passando os anos, a gente construiu o primeiro galpão, onde a gente já tinha uma operação um pouco maior. E foi assim, a empresa foi crescendo, né? Daí segundo caminhão, terceiro, daí começa a tu ter as pessoas que estão do teu lado, tem pessoas que estão até hoje do nosso lado, né? Aí que você começa a montar a sua estrutura, né? Que eu considero que a maior estrutura que tu tem dentro da empresa são as pessoas. Com certeza. Então foi aonde que a gente começou. Tá certo. Aproveitando a oportunidade, Alisson, quero te dar um presente. O meu primeiro livro eu já te dei de presente. Esse aqui é o segundo, 10 razões para manter seu filho longe das telas. Tu dá de presente para alguém que tenha criança pequena. É um livro muito importante para pais. E o livro do Zaga, que é um grande amigo da Incor, que tu deve conhecer. O Zaga... Eu vi o podcast deles. Então, o Zaga escreveu esse livro, a biografia dele. E também um presente aqui especial do meu amigo Vitor, fazer um jabá aqui para Reis Sport. Eu quero que tu abra aqui e veja o presente aí que foi comprado com bastante carinho para ti. O teu primeiro livro, ele tá lá na Bahia. Tá na Bahia? Tá na Bahia. Daí, agora, eu estive lá agora um mês atrás. Daí fiquei lá sozinho lá, né? A gente tem uma casa lá na Bahia. Aham. E abri a gaveta, ele estava lá, daí, vou dar mais uma lidinha de novo aqui no teu livro. Daí uma noite lá eu li algumas páginas. O que tu achou? Cara, aquele livro ali a gente tem que dar para os filhos, né? Serve para nós, mas para os filhos... Faz muita diferença, Faz né? muita diferença, Vamos ver aqui o presente. Esse é o presente que eu mais ganho. Vamos lá. Mas, pelo torcedor apaixonado que tu é sempre bem-vindo, né? Imagino. Sempre bem-vindo. O time não tá ajudando muito, né? Mas não interessa, Alisson. Será bem usado. Tá bom. Alisson, vamos lá então. Essa história aí de começo, né, desafiadora, a gente vê que a Tesba hoje está numa frente muito boa. E quais são os estados que a Tesba atende? No começo, tu começasse ali com a parte das cerâmicas, né, o transporte dedicado para revestimento cerâmico. Mas hoje tu vai além do revestimento cerâmico, né? Hoje tu tá em outras frentes, né? Conta um pouquinho quais são os estados que a Tesba atua hoje, as regiões e também os nichos de mercado aí que vocês estão atendendo. Hoje a gente está em Santa Catarina, né? Que é quando a gente viaja, os clientes perguntam, onde é a matriz de vocês? Aí é em Santa Catarina. Ali é onde tem a administração maior da empresa, né? Mas a gente tem 2 filiais em São Paulo, uma em Cordeirópolis e uma em Guarulhos. Temos 3 filiais na Bahia, em Feira de Santana, Camaçari e Simões Filho. E uma filial no Goiás, em Anápolis, e uma filial no Recife, tá? E essas são as filiais que a gente tem montadas, né, com escritório, e depois tem as filiais que a gente considera filiais virtuais, né, que só para emitir documentação. Temos no Ceará, temos na Paraíba, temos em Minas, temos no Paraná, temos em Sergipe e temos em Alagoas. Todos esses estados a gente tem as filiais. E realmente, no início, o revestimento cerâmico era o nosso carro-chefe, né? Que era 95% das operações era revestimento cerâmico. E destinados mais ao estado da Bahia. E Espírito Santo nem tanto. O nome da Tesba é Transportes Espírito Santo Bahia, mas Espírito Santo na época a gente não tinha tanto volume de carga para lá.
E hoje o revestimento cerâmico ele representa 30% só do que a gente Só carrega. 30, olha. Só 30%. Então a gente está muito ligado à parte do agronegócios, né? Com fertilizantes, com ração, com insumos para fabricação de ração, com a indústria metalúrgica, matéria-prima para a indústria metalúrgica, farmacêutica também, matéria-prima para a indústria farmacêutica. São vários produtos, né? Hoje a Tesba está bem diversificada e ela não depende mais só do revestimento cerâmico, tá? É muitos Eu lembro que eu segmentos. conversei com um rapaz que, não sei se ainda trabalha contigo, mas na época que conversei, trabalhava contigo em Guarulhos, e ele falou que vocês estavam fazendo até fracionado. Se o cara tivesse uma poltrona para levar, vocês davam um jeito de levar. Vocês estão nessa frente ainda de fazer esses transportes de mercadorias pequenas, fracionadas, ou... Sim, o estado da Bahia, a gente atende ele 100%. Uhum. A gente tem a filial em Simões Filho, a gente tem um CD, e lá a gente consegue fazer a distribuição para todo o estado e todo tipo de material, tá? Uhum. Claro que quando uma fábrica, um distribuidor, alguma coisa pergunta para a gente se a gente consegue atender, a gente vai avaliar qual é o tipo de mercadorias, que tem algumas que precisam ter alguns certificados, alguma documentação para você fazer o atendimento que a gente não consegue atender. Mas se estiver dentro do que a gente acha que é possível fazer o atendimento, a gente faz no estado da Bahia, tá? Outros estados a gente não consegue fazer esse atendimento, tá? O nosso foco principal é o estado da Bahia, né? Estado da Bahia. Ô, Alisson, e hoje vocês estão com quantos caminhões próprios? Tu começou ali agenciando com caminhão de terceiro, depois tu comprou o primeiro caminhão, segundo, terceiro, e hoje nós falamos de uma frota de quantos caminhões? Hoje a gente tem 130 carretas, que a gente considera que viajam o Nordeste, né? E temos mais 15 caminhões pequenos, que ficam lá na Bahia, ficam em São Paulo, ficam aqui em Santa Catarina para ajudar nas coletas e fazer essa distribuição que a gente faz lá na Bahia. Como que está o impacto aí dessa situação toda da guerra, o aumento do combustível, que a gente sabe que um dos principais custos aí do transporte é o combustível. Tu consegue facilmente repassar isso para os teus clientes? É um desafio? Como é que é essa parte aí? Atualmente, com essa questão aí do aumento do combustível, né, o governo colocou em prática a questão do piso mínimo do frete. Então, hoje o frete ele está tabelado. Então, Para cima pode cobrar, para baixo não. também, agora o frete é igual. Para cima, né? Para cima que a gente considera do sul para o nordeste. Não, eu digo assim, o valor tem um piso, entendi. dali menos não pode cobrar. Menos não pode Mas cobrar. se quiser cobrar mais, pode. Daí pode. Entendi. Tem rotas que você é obrigado a cobrar mais que o piso mínimo. Uhum. E tem rotas que não tem necessidade. Tá certo. Então, para nós, com essa questão do piso mínimo, não foi tão difícil a gente se adequar a esse novo preço do óleo diesel em decorrência da guerra, tá? Foi difícil de colocar na cabeça do fornecedor, do cliente, que eles teriam que pagar o piso mínimo, senão eles estavam passivos de multas. Inclusive, ocorreram muitas multas aí nesse período, tá? Tem muitos embarcadores que estão com multas e clientes. E nós também, porque se a gente contratar um terceiro e a gente não pagar o piso mínimo para o terceiro, a gente também está passível de multas. Então, essa questão aí, eu acho que para nós, assim, não foi tão difícil de resolver, tá? De a gente se adequar ao mercado. Porque senão a gente sabe que o transporte é extremamente concorrido, seria um banho de sangue, né? Um vendendo almoço para comprar janta. Mas assim, com 28 anos de empresa, Ítalo, eu já enfrentei muitas situações dessas. E já passei, assim, por muitos concorrentes, entendeu? Que começam, mas chega na metade do caminho, ou com 2 anos, 3 anos, eles já caem fora, já desistem. Porque o investimento no transporte é muito alto. Então são pessoas que acham que o transporte é brincadeira, né? E entram no negócio com um caminhão, 2, começa a baixar frete, faz um financiamento com carência de 6 meses. No começo vai tudo bem. Vai tudo bem. Aí depois vem a prestação e a oficina. Exatamente. E o caminhão começa a ficar velho, tá? Daí tem a renovação,
que é outro problema, que você tem que colocar muito dinheiro para renovar a frota. Então, essas pessoas começam a sair do negócio. Então, em 28 anos, foram muitos que eu já enfrentei. Olha, eu entendo o teu negócio, nunca Uhum. tive diretamente ligado com o Uhum. transporte, mas a gente aqui no nosso negócio, na nossa operação, atendendo cerâmicas também do Brasil todo, estava sempre usando Uhum. transportadoras para poder levar nossas mercadorias, Uhum. e eu sempre enxerguei o transporte como um ramo extremamente difícil e desafiador, justamente por essas questões que tu falou, o custo do caminhão altíssimo. Às vezes, tu faz um frete de, sei lá, 20 mil reais, quando no final das contas ali, se tu não fizer a conta direito, tu tá pagando para levar aquela mercadoria. E como que tu vê a questão dessa concorrência desse cara que acha que vai comprar um caminhão, ou dois, ou três, e começa a baixar o preço, e às vezes começa a tirar o teu frete? Como é que tu lida? Porque teoricamente qualquer um pode ir ali Uhum. hoje, comprar um caminhão e Sim, botar na estrada. exatamente. É isso que eu te falei. É a diferença do atendimento que tu vai dar para o teu cliente. Tem muitos clientes que eles pagam um frete maior para nós do que para um concorrente, porque eles confiam no nosso trabalho. Então eu acho que a solidez da empresa, a seriedade, né, isso faz a diferença. Então, claro que a gente, nesse momento, perde alguns clientes, alguns você mantém, e algum tempo depois, aqueles que você perdeu voltam para ti e a parceria fica mais forte ainda. Porque eles Ele viu dizem que não valeu a pena que não arriscar. valeu a pena e voltam para trabalhar com a gente. Ô Alisson, e nessa questão da renovação de frotas, tu tem uma conta assim, o caminhão com X quilômetro ou com X tempo de uso tem que ser trocado? Como é que tu programa essa renovação? Porque eu vejo que os caminhões da Tesla, via de regra, aí são sempre caminhões novos, né? Então, tu faz uma renovação, tem uma data, não, com 3 anos, com 5 anos, tem que trocar, ou é por quilometragem? Como é que é feita essa renovação aí da frota? Sim, a gente tem um planejamento que é renovar o caminhão aí Era renovar com 3, mas como Mas 3 anos é novo é ainda, né? novo, né? Mas a gente conseguiu em algum momento fazer essa renovação, mas hoje a gente está renovando com 4 ou 5 anos, Uhum. tá? Porque eu entendo também que o mercado do caminhão usado, ele não pede só caminhão semi-novo ali, caminhão com 3 anos. Às vezes eu venho muita gente procurar caminhão com 5 anos, com 6 anos. Então, a minha estratégia um pouco está relacionada à situação, à questão do mercado, né? Então, de eu deixar o caminhão envelhecer um pouco mais, claro que a gente bota esse caminhão trabalhar em rotas mais curtas, né? E para a gente ter um estoque de caminhões com vários anos dentro da empresa para fazer a renovação, tá? Uhum. Hoje o caminhão, com toda a tecnologia que tem, tu considera que ele é um facilitador para o transportador? Ou era melhor no tempo que o caminhão era mais mecânico, com menos eletrônica? Como é que fica essa questão? Porque eu vejo que os caminhões também estão muito modernos, né? Isso ajuda, atrapalha? Como é que é essa questão aí? Bem, na minha opinião, às vezes aquele caminhão mais mecânico era mais fácil de trabalhar. Você chegava em qualquer lugar, tinha alguém que estava mexendo no caminhão, você resolvia o problema, mais rápido, né, com custo menor, né? E hoje, com essa tecnologia, dependendo do problema que tem, não é qualquer pessoa que mexe, e também um custo muito elevado, né? Então, às vezes, compensa você estar com um problema num caminhão lá na Bahia, e eu não tenho gente lá adequada para mexer no caminhão. Compensa eu pegar esse caminhão, trazer para Santa Catarina e mexer aqui, porque o custo é muito grande. Uhum. Hoje você para um caminhão, vai mexer uma coisa simples de um caminhão aí, e você gasta 20 mil reais brincando. Esses caminhões novos, né? Uma coisinha simples. Coisa simples. Então eu considero que antigamente era mais fácil. Talvez para o motorista tá melhor, né? Que o cara não precisa fazer quase nada hoje ali, né? Sim, para o Se motorista tá bobear, melhor, o né? caminhão viaja sozinho, né, É, Alisson? viaja sozinho. Inclusive agora chegou um caminhão novo para nós, o motorista mandou os videozinhos dele viajando e conversando com o caminhão.
Aumenta o volume, aumenta a temperatura do ar. Igual a Alexa, só que dentro do caminhão. Dentro do caminhão. Daí ele rindo à toa, né? Olha que maravilha. Tá certo. É. Ô, Alisson, nessa trajetória toda de tu sair de Tijucas, né? Foi aí uma história de vida, vamos dizer assim, bastante atípica, porque tu veio de São Miguel do Oeste, foi estudar jornalismo, acabou ali tendo contato com o transporte com o teu tio, do transporte, tu montou um pequeno negócio, acabou não dando certo, veio parar em Tubarão e chegou aqui, começou um negócio muito pequeno, né? E eu acredito que os bons negócios, eles têm que começar assim mesmo, pequeno, porque quando o negócio é bom e a gestão é boa, ele se autofinancia e cresce. Às vezes tu começa num negócio já grande e não faz as coisas certas e não dá valor, tu acaba quebrando, né? Mas diante dessa trajetória toda, de história da tua empresa e da tua história como empreendedor, qual foi o maior desafio? Teve algum momento político, econômico ou pessoal que tu diz, não, aquilo ali foi o maior desafio da minha vida? O meu maior desafio, eu considero que foi a minha mudança. Saí de Tijucas, porque a família da minha esposa estava toda lá, né? Eu também tinha alguns parentes lá da minha família. E a gente vir para Tubarão. Na época a gente não tinha condições, não tinha dinheiro. A gente estaria se mudando para uma cidade diferente. Não conhecia quase ninguém aqui. E foi difícil a gente tomar essa decisão, porque a gente pensou em sair do ramo do transporte e ver outro ramo, né? Na região ali de Tijuca, se permanecer ali em outro ramo. Chegou a pensar em desistir? Chegamos a pensar em desistir na época. Na época a gente foi, eu lembro, fomos em Florianópolis olhar uma lanchonete para comprar e tocar a lanchonete. E sorte que a gente não fez isso, né? Tá A certo. decisão foi certa de vir aqui para Tubarão. Ô Alisson, e diante desse cenário que a gente tem hoje ali, são muitos caminhões, são muitas transportadoras, o que que tu considera como o maior diferencial da Tesba que faz a tua empresa ter esse destaque que ela tem frente aos concorrentes e ao mercado que é, por natureza, muito concorrido? Eu considero que a Tesba hoje o diferencial dela são dois. A estrutura, né, que a gente tem uma frota de caminhões, né? A gente não consegue nem atender toda a demanda que surge para caminhão da frota. E considero também as pessoas, né? Que estão dentro da empresa, que fazem o nome da empresa ir para todos os lugares, né? Então, as pessoas que fazem um diferencial dentro da Tespa. São muitos que trabalharam com a gente, já saíram, né? Que saíram de cabeça erguida, que hoje ainda a gente mantém assim um relacionamento bom, né? Que eu acho muito importante isso, né? As pessoas que saem dentro da tua empresa, elas saírem pela porta da frente. E as que permanecem hoje é que fazem esse diferencial que tu perguntou aí na Tespa. O atendimento, esse cuidado com o cliente. O atendimento, a estratégia, a disposição, prometer e cumprir, né? É isso que a gente pede para os nossos colaboradores fazerem, né? E é o que eles fazem. Tá certo. Olha, tu colocou aqui que mais ou menos a cada 4, 5 anos tu tens aí como objetivo fazer uma renovação da tua frota. Um caminhão hoje novo, ele custa o quê? 1 milhão, 1,5 milhão de reais? Quanto que é hoje o valor de um caminhão desse? Um caminhão novo hoje, digamos que ele esteja na faixa de 1 milhão. 1 milhão de reais? 1 milhão, só o cavalo, né? Não, mas vamos considerar O implemento junto. o implemento junto. É que depende do implemento, né? Mas vamos colocar um caminhão Sider, né? Uhum. Então seria em torno de 1 milhão e 200. 1.200.000, tá. 1.200.000. Aí tu considera que em 5 anos, no máximo, tu tem que fazer essa renovação. Esse caminhão, depois de 5 anos, ele é vendido no mercado a quanto? Só para ter uma ideia. Ele é vendido por menos da metade do preço. Por menos da metade? Menos da metade. Então você tem que pegar 2 caminhões desses para fazer um novo. Fazer um novo e ainda tem que botar um pouco de dinheiro. Então, no período de 5 anos, o caminhão tem que se pagar os custos e ainda fazer caixa para poder repor um
um caminhão novo é um negócio extremamente desafiador, né, Alisson? É desafiador. Não é para qualquer Não um, é né? para qualquer um. Não Né? é para qualquer um, né? Porque se tu não souber fazer a conta, o teu caminhão Mas- fica velho, fica tudo em oficina e quando tu vê, tu tá quebrado, né, Alisson? Exatamente, por isso que o teu endividamento não pode ser grande. Porque, digamos, você tem que ter hoje 4 caminhões para pagar um. Se você achar que cada caminhão vai se pagar, você está errado. Então, E como que fica, Alisson, a questão de tu gerenciar com 130, 140 caminhões, frete para tudo isso? Chega um momento que tu fica com um caminhão ocioso, parado, lá na Bahia esperando para carregar, porque nesse valor, com esse pouco tempo aí para poder estar se pagando, tu tem que ter praticamente uma utilidade de 100%, eu imagino, para esse caminhão. É um desafio também, né? é um desafio. Atualmente não fica caminhão parado, tá? Todos os caminhões nossos trabalham. A gente tem uma equipe, né? Então, cada estado aí tem uma equipe de pessoas que trabalham na parte comercial e que desenvolvem os clientes e fornecedores. E a gente tem uma outra equipe que distribui os caminhões, né? Então, esse caminhão aqui vai carregar com a filial de Camaçari, esse vai carregar com a filial de Simões, esse com a filial de Feira de Santana. Então, a gente vai distribuindo e não fica caminhão parado. Então, hoje a gente tem motorista aí com 8 anos, 10 anos, 15 anos na empresa. Esses caras aí são referências, né? São referências, são motoristas que a gente... ele sai para viajar, a gente Dorme tranquilo. dorme tranquilo. Pessoas responsáveis. Responsáveis. Ô, Alisson, tu tem um longo tempo aí no ramo do transporte, então tu pegou a fase desses motoristas mais velhos, mais antigos, né? O motorista raiz. O que que tu considera hoje que essa nova geração de motorista de caminhão, o que que mudou na cabeça deles? O que que tu considera assim de maneira geral? Porque eu gravei aqui o podcast com o Sandro da Prolinco e o Sandro falou que a maior dificuldade dele hoje, né, na empresa dele, na área de construção, de vigilância, do serviço que ele presta, é a mão de obra. O que que tu considera que fez essa mudança do motorista de caminhão de 30 anos atrás para o motorista que está ingressando hoje? Olha, na minha opinião, é que hoje há muita oferta de emprego. São muitas transportadoras, tá? E o motorista, ele tá ali trabalhando contigo, mas já tem um outro fulano trabalhando em outra empresa, já dizendo para ele vir para essa empresa porque é melhor. E eles não pensam em se manter dentro da empresa, fazer uma história dentro da empresa. Eles vão muito na onda dos outros, né? Então, isso é um problema. A gente até dá alguns incentivos, assim, para um motorista que permanecer um ano na empresa, ele ganha um prêmio. A cada ano que ele está dentro da empresa, ele ganha um prêmio, né? Uhum. É um valor em dinheiro, né? Para tentar manter. Mas a motoristada nova aí, essa gurizada, eles não querem saber. Eles vão muito na onda dos outros. Ô, Alisson, e nessa questão que tu colocou dessa dificuldade de manter o motorista, que às vezes ele fica 6 meses contigo, aprende e sai. Como é que fica quando o cara chega de uma hora para outra e diz, ó, amanhã eu não venho mais, tu tá ali com um caminhão às vezes novo, um capital alto na mão daquele cara, daquele motorista, e de uma hora para outra ele simplesmente diz, ó, não venho mais, ou semana que vem não venho mais. E daí o caminhão sem motorista, como é que faz arruma esse BO aí? A gente tem uma equipe, né, que fica selecionando motoristas, né? Temos um instrutor que ele fica o dia inteiro negociando aí com motoristas. Então, lá na Bahia a gente tem sempre um ou outro lá na manga e aqui em Santa Catarina também. Mas, claro, chega algum determinado momento que não tem. Daí a gente deixa o caminhão parado, aguardando ele contratar outro motorista e depois colocar esse caminhão na estrada, né? Às vezes a gente tem motorista reserva, né, para substituir aquele que chegou e a gente está precisando tirar carga e tem que mandar viajar, daí tem um motorista reserva. Isso é mais na Bahia, aqui a gente não tem tanto. Aqui tá tão difícil o motorista que nem reserva tem. Hoje, do contingente de motoristas que a Tesba tem, quantos por cento são do Nordeste, quantos por cento aqui do Sul, ou tem de todo lugar? A gente foca mais em motoristas que moram na Bahia, por causa da nossa rota.
ou Santa Catarina. Então a gente tem 70% dos motoristas são do Nordeste, da Bahia. Da Bahia. Da Bahia. Eu lembro que uma vez veio um caminhão aqui entregar uma carga pra gente, e aí o motorista era baiano. Era baiano. Era baiano. Ô Alisson, e com 140 caminhões, mais de 140 caminhões, levando mercadorias caras em caminhões caros, Uhum. tu dorme à noite? Claro. Como é que tu consegue? Não, isso aí é tranquilo, né? É como eu falei, a gente tem a equipe, né? Tem a equipe, cada um cuida de um setor, um cuida do rastreamento, outro cuida da oficina, outro cuida da parte de sinistros, o outro desenrola problemas de abastecimento. O Então, Nando cuida do que lá especificamente? o Fernando, ele gerencia O abacaxi. bem dizer tudo. Que eu sempre converso com ele, tá estressado. Um abraço pro Nando aí. Ele gerencia tudo, Que mas... é uma das pessoas que tá contigo desde o início, né, o Alisson? Fernando agora, em janeiro, ele fez 25 anos 25 anos. Um na abraço Tesla. pro Nando aí. Excelente Uhum, pessoa, excelente profissional. uhum. Então, assim, é a equipe, né? E, claro, o meu telefone à noite, ele fica no silencioso. Na verdade, todo dia ele fica no silencioso. Não deixo ele... Quando chega a ligação, normalmente eu retorno. Uhum, E, e então, às vezes de manhã, acordo ali 5 e pouco da manhã, 6, vou olhar se deu algum problema, tá ali nos grupos, né? uhum. Então, porque se o cara ficar à disposição a noite toda, daí é como você falou, Aí não dorme. daí não dorme. Ele não dorme. É. Eu já disse algumas vezes, Alisson, assim, que eu nunca estive no ramo do transporte e já cheguei a falar para alguns amigos meus assim, ó, no ramo do transporte é um ramo que eu nunca quero trabalhar e se me der 10 carretas pagas, ó, Ítalo, tá aqui Ah, no teu nome pago, hum, toca, eu não quero. Porque eu vejo que é um ramo difícil, lidar com essa situação hoje, pessoas, uhum, motoristas, é mais complicado ainda. Além do risco, né, Alisson, uhum, que tu tens aí, uhum, estradas, enfim, né, uma uhum, série de coisas aí. Então, realmente, eu te parabenizo aí por tu estar nesse ramo e ter conseguido fazer da tua uhum. empresa uma empresa bem sucedida nesse ramo que é tão difícil, né? Tu acredita que o futuro do transporte brasileiro ele vai ficar só na malha rodoviária ou o Brasil precisa expandir para esse transporte de cabotagem aí na costa, com Uhum. navios, ou até mesmo ferroviário, né? Porque eu tive algumas vezes na Europa, tu já teve também a Uhum. Europa, tu vai para qualquer parte de trem, né, Alice? Tu vê Uhum. lá as cargas sendo Uhum. transportadas, a logística por trem é muito eficiente. Uhum. Tu acredita que o Brasil ele vai ficar nessa tocada aí do rodoviário ou ele precisa buscar outras alternativas também, pelo que tu vê do ramo? Eu acredito que precisa realmente buscar outras alternativas, porque a malha rodoviária ela já está saturada. Uhum, Só que eu acredito que precisa, só que eu não acredito que isso vai acontecer, porque a gente depende muito de infraestrutura e pelo que a gente vê aí dos nossos governantes aí, é, é muito difícil a um curto prazo de tempo eles fazerem investimentos, né? Porque você falou ali da cabotagem, né? Precisa melhorar muito os portos, né? Já existe hoje uma cabotagem, ela é para o Nordeste, ela é bem forte até, mas precisa aumentar. uhum, Mas eu não vejo a curto prazo que isso se chegue a isso a um curto prazo. E a parte do transporte ferroviário, pior ainda, né? Em construir rodovia, eu acho que vai ser ferrovia. mais difícil ainda, Uhum, tá? Então, queira ou não queira, a produção nossa, né, principalmente a parte do agro, né, que movimenta muito esse tipo de transporte, que é o ferroviário ou cabotagem, ela está crescendo, né? Eu uhum, acho que ela cresce mais do que a infraestrutura cresce. uhum. Então, eu não vejo como isso vai resolver esse problema. Tá Então, certo. Vamos continuar dependente de caminhões. caminhões, Certo. exatamente. Ô, Alisson, e tu falou que a Tesba hoje ela tem uma estrutura de organização muito bem estruturada, com Uhum, pessoas, né, competentes nas suas áreas. uhum. A tua função específica hoje na Tesba tem algo assim, não, a parte comercial é comigo,
ou eu fico mais só nas decisões estratégicas, ou quando é para comprar caminhões novos, é tu que vai lá e decide? O que que especificamente o Alisson faz hoje na Tesba? Eu participo, assim, todas as decisões da empresa, né? A gente faz uma reunião semanal, né, sobre motoristas e sobre caminhões. Então eu participo das reuniões. Ah, Faço compra de caminhões novos, aí é comigo. Pneus, só caminhões e pneus. Os outros insumos já estão todos direcionados para outras pessoas. E, e cuido muito das nossas filiais da Bahia, né? Que é a filial de Simões Filho, a filial de Camaçari e Feira, né? Lá tem uma parte comercial grande, então eu faço um comercial também com alguns clientes, né? E, e tô dia a dia ali dentro da empresa, dando ideias, ajudando. Também vejo a questão de financeira, de investimentos. É o dia todo ali se envolvendo, Se né? envolvendo com tudo. Com tudo. Tá? Porque eu gosto de me envolver com isso. Ah, por que que tu tá há tanto tempo no transporte? É porque eu gosto, né? Quando tu Não- gosta da função, fica mais fácil, né, Alisson? Fica mais fácil, exatamente. Ah, incomoda, incomoda, mas tem incomodação ali que a gente já está acostumada, né? A gente já sabe qual que vai ser o final dela. Então, eu tô fazendo o que eu gosto, Uhum. né? Uma pergunta agora linkando com o que tu falou, para a gente mostrar também Hum, os dois lados da história. uhum. Tu falou que tu gosta, que tu te realiza fazendo o que tu faz, isso é muito bom. Mas quando acontece assim, tu recebeu uma ligação, ó, um caminhão se envolveu num acidente, alguma coisa do tipo, como é que é para ti? Tu já está acostumado? Imagino que tu já passou isso várias vezes na tua vida. Ou tu tens uma pessoa que tu delega para gerenciar a situação? Como é que é teu tato com essa parte aí? Assim, quando acontece acidentes, envolve muita gente da empresa, entendeu? Envolve o RH, envolve o setor ali de sinistro da carga, o setor da oficina, né, que é a questão do caminhão, seguradora. Então, são muitas pessoas que se envolvem. Quando acontece alguma coisa assim, primeiro a gente vai ver a questão do motorista, ou se não teve algum problema mais grave, né, de saúde, ou com o automóvel ou outro caminhão que se envolveu nisso. E depois a gente faz uma reunião da equipe toda e cuida de um, cada um cuida do seu setor ali, né? E daí todo mundo trabalha em conjunto, né? Para resolver esse problema, minimizar o prejuízo, né? Porque quando acontece isso, vocês não imaginam, envolve muita gente. Ainda mais dependendo do tipo de carga que está envolvido. Hoje 100% dos caminhões são segurados ou tem caminhões que tu deixa fora e prefere eh, capitalizar e manter o risco Não, contigo? não, eu só acho que uma das únicas empresas aqui da nossa região com mais de 100 caminhões eu ainda faço seguro. Seguro total dos caminhões. Uhum. E tu vê diferença entre o seguro de seguradora e as cooperativas? Como é que hoje tu tem nas cooperativas, como é que é essa parte? Não, hoje eu tô com seguradora. Seguradora? Mas eu não tô vendo muita diferença. Já tive com cooperativa, Uhum, agora voltei para seguradora. As cooperativas estão bem estruturadas também, tem algumas aí que transmite bastante confiança. uhum, Então, a gente optou dessa vez pela seguradora porque foi uma condição comercial melhor. uhum, uhum. Ô, Alisson, e se tu fosse para eleger um fator que foi determinante aí na tua trajetória para o teu sucesso, o que que tu diria? O que que tu elegeria? Olha, eu Persistência, honestidade? exatamente persistência, honestidade, gostar de fazer o que eu faço, né? E as pessoas que estão do nosso lado, né, na empresa, tanto minha esposa como meu cunhado ali, isso ajuda muito, entendeu? Então, Quantos colaboradores hoje no total? ao total, acho que é em torno de 250 colaboradores, 260, uma coisa assim. Não Certo. faço. Como é que tu lida, Alisson, quando a gente sabe que pessoas hoje não é fácil lidar, né? Uhum, Eu sempre brinco que a gente, além de ser patrão, empregador, a gente tem que ser psicólogo também, né? Porque uhum, tu tá sempre ali tendo que
ajudar a resolver o problema da outra pessoa. Como é que tu lida quando alguém não tem uma conduta que tu espera, alguém que acaba sendo desonesto? Porque o transporte eu sei que envolve muita coisa, tá mexendo com mercadoria, tá mexendo com Uhum, valor, tá mexendo com caminhão, tá mexendo com combustível, ou seja, uhum, é um ramo que, como tu falou, qualquer coisinha no caminhão é 20 mil reais. uhum. Qualquer carga hoje aí é meio milhão de reais. Então, às vezes, muito mais. Então, como é que tu vê quando tu te depara assim com pessoas que acabam não tendo uma conduta, porque eu te conheço há tempo, eu sei que tu é um Hum, cara sério, um cara honesto, uma conduta hum. correta. Tu consegue lidar bem com isso ou isso te chateia muito? Eu confesso que isso me chateia muito. Eu não consigo lidar muito bem com isso, tá? Isso é um problema meu, inclusive, né? Então, às vezes, eu tento conversar com o gestor da empresa para eles resolverem, porque mesmo o cara errando dentro da empresa, eu sou um cara que tem muita pena das coisas. Ah, vou ter que demitir o cara porque ele fez isso. Eu não tenho essa decisão, não chego a tomar muito essa decisão. Então, normalmente, quando acontece isso, a gente faz uma reunião dos gestores e decide entre todos ali, né, qual que seria o que fazer. Ah, se precisar conversar, vamos conversar, tá? Se precisar mandar embora, vamos mandar embora, tá? Quando a pessoa erra. Olha, se nessa trajetória tua teve alguém que foi um mentor para ti, ou serviu como inspiração, ou te ajudou, que tu possa dizer, não, essa pessoa aqui lá atrás foi uma pessoa que eu tenho, assim, uma gratidão, algo que tenha feito a diferença aí na tua trajetória, que tenha servido como um apoio, uma Sim. inspiração para ti, Eu considero que é o meu tio, né? teu tio. Que ele começou, ele me ensinou. Ele Então, tá no ramo ainda? não, Não? não, faz muitos anos já Ele tinha caminhões ou só Não, agenciava? ele só agenciava. Só agencia. Só. Hoje tu agencia também ou só para os teus caminhões? Hoje, não, a gente trabalha com terceiros ainda. Os teus caminhões e E terceiros. terceiros também. É Tá. que a frota não dá conta de tudo, né? Uhum. Uhum. Tu considera ainda investir em caminhões? Sei que a pergunta talvez é um pouco redundante para ti, que é do ramo, mas um bom investimento? Ou, Alisson, tu acredita que não? A pessoa tem que ser conhecedor, saber fazer conta, saber fazer os custos, porque pode ser um tiro no pé. Para quem tá começando, tu fala. É, Ah, eu acho que a pessoa tem que ter coragem, né? muita. Muita coragem e conversar com alguém que já tem uma certa experiência. Porque cada negócio que a pessoa vai começar é um diferente do outro, né? Uhum. Então essa pessoa ela tem que expor o que ela vai fazer para alguém que tem experiência. A pessoa que tem experiência aí, que já tem mais de 20 anos no mercado, já tem uma empresa consolidada, com certeza vai saber dar um parecer para ela. Ó, segue em frente que vai dar certo. Ó, eu acho melhor tu não entrar no negócio porque tu vai perder dinheiro. Ô, Alisson, se tu pudesse voltar no tempo, quando tu veio para cá, tu tinha que idade? Então, 20 e poucos? 23, 24 Se tu anos. pudesse voltar lá atrás e ter uma conversa com o Alisson de 20 anos, 20 e poucos anos, o que que tu diria para ele? Eu diria que ele teria que ter a coragem que ele teve, né? A persistência que ele teve e, e eu considero ser inteligente como ele foi, né? Porque para tu chegar nisso também, tu tem que ter uma. Não é só sorte. Não é só sorte, exatamente. Uhum. Tu tem que ser inteligente, você tem que estar vendo lá na frente o que vai acontecer. Então eu diria para ele que ele deveria fazer o que ele fez. Teve algum momento na tua trajetória, porque eu vejo, Alisson, assim, ó, hoje tu tem um grande negócio, eu tenho um pequeno negócio, mas eu me considero também no meu negócio, apesar de pequeno, eu fui bem sucedido, porque eu Uhum, comecei literalmente do zero, uhum, fiz minha vida sem sacanear ninguém, sem passar por cima de ninguém, fazendo as coisas, procurando fazer as coisas direito, assim como tu também. E, e eu passei por alguns momentos na minha vida. Hoje é muito fácil tu entrar numa concessionária para comprar um caminhão, ou eu entrar numa loja para comprar um determinado produto e as pessoas abrirem as portas e te darem crédito. uhum, Mas quando a gente está começando, que é o meu caso e o uhum, teu, com uma mão na frente e outra atrás, é aquela coisa que tu falou, né? Pô, será que esse cara vai pagar esse financiamento? uhum, Será que esse cara vai me pagar aqui, vai cumprir aquilo que ele está prometendo? Posso confiar na palavra dele? Eu passei por muitos momentos assim que eu pensei comigo mesmo, um dia essa pessoa vai ver que ela estava errada por não confiar plenamente na minha capacidade. Teve esses momentos assim que tu sentiu que
antes de tu ser o que tu é, a tua empresa ser o que ela é, que as pessoas não te deram o crédito que tu gostaria que elas tivessem te dado, ou às vezes um cliente que tu estava contando com aquela puxada e não te deu, ou às vezes um comprador lá de determinada empresa. Tu enfrentou muito isso na tua vida? Olha, eu acredito que não, tá? Assim, eu tô pensando aqui, mas graças a Deus a empresa, ela começou, a gente já foi muito sério desde o início, a gente começou devagar também, não foi com muito sede ao pote, né? Uhum, Então, a gente quase não teve as portas fechadas nesse sentido, uhum. tá? Algum outro caso aí que aconteceu, mas assim, lembrar assim, eu não, Não tem aquele caso não não tem tem. aquele caso do cliente que tu vai lá e oferece assim, ó, eu te faço a tanto a tonelada, e tu sabe que às vezes o cara tá pagando mais caro e não te dá a oportunidade. Ah, não, teve alguns casos assim, né? Sempre tem. Uhum, Hoje, inclusive hoje ainda acontece, né? uhum, Mas nada relevante assim que a empresa não chegasse onde ela chegou. perfeito. Uhum. Vamos aproveitar aqui e fazer o jabá para os nossos patrocinadores, a Encore com a sua linha completa de argamassas, tintas, rejuntes e aditivos para construção civil. Se você está construindo, é construtor, tem material de construção, a Encore é o parceiro certo. Também a Lacitar Alta Movelaria com a sua linha de móveis sob medida. Se você precisa de algum projeto, seja para o seu escritório, para sua casa, apartamento, conte com a equipe da Lacitar. Temos qualidade e pontualidade. E também o BIT Peças e Tintas, com a sua linha completa de peças e tintas automotivas. Você que tem funilaria e pintura, ou transportadora, ou precisa de autopeças, conte com o BIT, que o BIT é a parceria certa. Alisson, a gente está se encaminhando aqui para a nossa reta final aqui. Eu gostaria de fazer um ping-pong contigo. Tu pode responder em uma palavra ou em uma frase o que eu vou te perguntar, tá certo? Fica à Certo. vontade aí para responder da forma que tu te sentir melhor. O que é o sucesso para você? Sucesso é chegar onde eu cheguei. Perfeito. Qual o seu maior erro nessa trajetória? Na empresa eu não considero erros. Hoje um erro na minha trajetória é que eu poderia ter aumentado minha família. Gostaria de ter tido pelo menos mais um filho. Não porque os meus não sejam bons, eles são bons até demais. Eu adoro eles, o Alicinho, o Gabriel. Um beijo pro Alicinho e pro Gabriel. Isso, Gabriel estudando em Floripa e o Alicinho na empresa. na empresa, o Alicinho está na empresa. Qual o teu maior acerto? Olha, meu maior acerto foi ter conhecido a Luciane, Então, um abraço aí, um beijo para Lúcia, né, que que é minha tá aí, esposa. companheira do Alisson, e Uhum. eu conheço o Alisson há algum tempo, a gente joga futebol junto, né? Ele tenta sempre fazer gol em mim, mas nunca consegue, né? É verdade. Atacante arisco aí, tá? Então a gente vê sempre a Lucy lá realmente trabalhando do lado do Alisson e construindo a empresa junto com o Alisson. Um abraço para a Lucy. Quando tu não está trabalhando, o que que tu gosta de fazer? Qual é o teu hobby, alguma atividade que tu goste? Eu não tenho um hobby definido, né? Eu gosto de muitas coisas. Gosto de jogar futebol, que tu já sabe. Gosto de correr, fazer academia. Gosto de fazer Acompanhar o Inter? acompanhar o Inter, hoje mais na televisão, né? No estádio tá difícil. E final de semana eu gosto também de estar junto com a família, fazer um churrasco. Dia de semana, às vezes tem alguns encontros pra gente ir, mas nada que seja relevante, né? Assim, os meus hobbies são bem dinâmicos. Tá certo. A recomendação de um livro que tu tenha lido e que tenha feito diferença para ti. O Segredo. Segredo. O que que aquele livro passou para ti? O que que tu lembra do livro? Esse livro, ele fala muito da força do teu pensamento, né? Então, e que o universo conspira com você, né? Com o que você está pensando. Então, depois que eu li aquele livro, eu sempre... isso já faz mais de 15 anos que eu li esse livro, mas eu sempre estou com aquilo na cabeça, né? Pensando positivo, pensando que vai dar certo e acreditando que o pensamento vai fazer a coisa acontecer. Uhum.
A recomendação de um filme que tu tenha visto, que tu tenha gostado, O filme, eu acredito que seria uma série, né? A série do Ayrton Senna. do Ayrton Senna. Exatamente. Acho Ali mostra o quanto ele foi persistente, né, Alisson? exatamente. Ali é um exemplo para Os todos, né? caras acham que ele era só talento, né? É, E às vezes acham que a gente chegou aqui só hum, por sorte, mas não é, vê ele pegar lá, sair com o carro da Inglaterra. Ah, quem é o cara que mexe nesse motor? O cara tá lá na Itália. é, Não, eu vou levar lá. Não, tá louco, vai ter que rodar exato. 24 horas. Não, mas eu vou, né? Ele tinha talento, estratégia, inteligente, E né? esforço, né? E esforço, persistência. Uhum. Realmente é uma série, eu assisti, muito legal mesmo. Uhum. Alisson, o que é a vida? A vida, a vida eu acho que é você ser feliz, né? Você buscar buscar assim em todos os pontos aonde que vão te deixar feliz, né? Parte da família, parte da saúde, a parte do trabalho. Eu acho que a vida engloba tudo isso, né? Todos esses pontos e você tá feliz nesses pontos. Nesse estágio que tu te considera realizado? Tu considera que tu chegou onde tu queria, ou é só o começo, ou tu tem muitos planos ainda pela frente? O que que podemos esperar da Tesba e do Alisson para o futuro? Olha, Ítalo, eu eu penso que na Tesba eu vou continuar ainda na empresa, mas agora é hora de eu fazer uma sucessão. Uhum. Então, digamos que eu não estou realizado ainda porque eu tenho que fazer essa sucessão na empresa, né? Tanto pode ser com colaboradores que já estão lá, né? Os gerentes, como com certeza com meu filho, né? Uhum. O Alisson Fernando, que ele tá estudando para isso. Então, realizado eu não tô. Eu acho que eu vou ficar bem realizado a hora que eu disser assim, agora eu posso ficar 3 dias lá em Floripa e 2 aqui em Tubarão. A empresa não depende mais Não, totalmente de mim? não depender mais totalmente de mim, Uhum. né? Perfeito. Olha, então eu quero agradecer a tua presença, o teu tempo, a tua disponibilidade de vir aqui compartilhar Hum. essa tua história de vida, que é uma inspiração para todos nós, né? Para mim e para quem for nos assistir, né? Te parabenizo aí pela família que tu construiu, pela empresa que tu construiu e, sobretudo, pela pessoa humilde e um cara sensacional, honesto, trabalhador que tu és. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem final para os colaboradores da Tesba, para os clientes da Tesba e também para as pessoas que nem conheciam o Alisson, que possivelmente através desse podcast vão conhecer, uma mensagem aí para todos, uma mensagem final, olhando para essa câmera aqui. Bem, para quem não me conhece, eu acho que eu contei um pouco da minha história, né? E vocês viram aí que a persistência fez parte dessa história, né? Então, para quem está começando, tudo, sim, é um fator bem importante, né? Você ser persistente, trabalhar com o que você gosta, né? Eh, Pedir conselhos para quem tem experiência, né? E para os nossos colaboradores, é falar que a Tesba quer se manter onde ela está, né? No topo, e que eu conto muito com vocês, tá? Já estou falando que para eu estar realizado, eu preciso que a empresa tenha um sucessor ou alguns sucessores, né? E para minha família, que eu amo muito eles e que eles estão fazem parte da empresa, né? A Luciane, minha esposa, mesmo se ela não estiver junto aí, não sei como nós estaríamos, né? Alice Fernando, que está entrando no negócio agora, o Gabriel está estudando ainda, né? E então seria isso. Para os clientes que podem continuar contando com a Tesba. Exatamente. Os clientes aí, a Tesba pretende melhorar a frota, melhorar atendimento, ãh, estar sempre junto com os clientes, ser parceiro dos clientes. Sempre estamos mantendo esse relacionamento bom aí que a gente tem com 99% dos clientes, Tá tá? certo. Alisson, quero agradecer a tua presença aqui mais uma vez, a tua disponibilidade.
Muito obrigado. E se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal, porque eu estou imbuído de a cada episódio trazer pessoas aqui para compartilhar suas histórias, histórias que inspiram, histórias que fazem a diferença e que mostram que a condição que a gente está hoje, por mais difícil que seja, ela é só um ponto de partida. A gente pode ir muito longe e está aqui um exemplo, o Alisson Luca contando aí toda a sua trajetória vitoriosa de vida. Muito obrigado e até a próxima.